Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje eu vou falar sobre o anime Seven Seeds, que é um original Netflix e que recentemente chegou ao catálogo da plataforma de streaming, tá? Então vou falar um pouco aqui a minha opinião sobre esse anime, se eu acho que ele vale a pena ser assistido ou não. Só que, antes, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal também e também comente o que você acha do anime, se você gostou ou não, tá? Vou falar aqui a minha opinião, se você discorda de mim, você pode comentar aí abaixo. Então vamos começar com a sinopse, né? Esse anime, ele começa com meio que um desastre, né? A gente não vê o desastre, mas a gente fica sabendo que houve um desastre na Terra. Isso não no primeiro episódio, mas dá um pouco, ele pincela um pouco no primeiro episódio, mas isso esclarece um pouco nos outros. Mas não é spoiler, eu não vou dar nenhum spoiler, pode ficar tranquilo. Só que esse desastre que teve na Terra, na verdade, antes desse desastre acontecer, os governos, né, eles previram que tal desastre ocorreria e, como medida para fazer com que a humanidade não fosse extinta, eles criaram um projeto. Então, cada governo do mundo pegou jovens saudáveis e os congelou numa forma meio de criogenia, né? Para que eles ficassem congelados e quando o planeta voltasse a estar apto à vida, né, para suportar vida, esses jovens seriam acordados. E daí haveria um computador enfim, que fazeria todas as análises para ver se o ar tá bom, como é que tá as coisas, ver se as coisas estão aptas para que o ser humano comece a voltar no planeta, né, que já foi destruído, que já foi corroído pela catástrofe, né? E aí eles vão voltar, vão viver a vida normalmente, plantar as coisas, enfim, tornar o planeta de novo o que é próximo do que ele era, né? Alguma coisa assim, uma recolonização, digamos assim. Então você tem 5 grupos, né? Que são os grupos de sobreviventes, que é o grupo de inverno, grupo de primavera, grupo verão, que tem o grupo A e B dentro do grupo verão, né? E também tem o grupo outono. Então cada grupo era composto por 7 membros e um guia. E o governo japonês preparou 7 Fuji como refúgios para os grupos. Em cada Fuji, o grupo irá encontrar sementes e vários livros, né? Então eles têm lá uns tipos de... Não é bem um bunker, mas talvez um bunker, vamos dizer assim, um bunker com livros, alimentos, sementes, esse tipo de coisa. Então uma coisa parecida no mundo mesmo, que é um banco de sementes na Noruega. Ele é escavado numa região de forma perene congelada, né? Ela sempre tá congelada, então é um lugar bem seguro lá. Eles construíram tipo um cofre, é bem bacana. Então talvez aí tenha sido uma ideia que o criador teve para fazer esse negócio, né? Uma grande catástrofe, depois você tem ali todas aquelas coisas que foram colocadas para que a gente consiga reconstruir o mundo. Você vê que a premissa do anime, ela é muito interessante, né? Você vê que é bacana, cara, é uma ideia bacana de se trabalhar. Como é que vai ser ali o relacionamento entre essas pessoas, né? Depois de um mundo já devastado, né? Como é que essas pessoas vão lidar com isso? Elas foram congeladas, né? Algumas nem sabiam que elas tinham se candidatado àquele negócio. Então é tudo muito obscuro. Então elas estão num mundo, sei lá, não é estabelecido quanto tempo se passou desde que a Terra foi destruída, né? Mas aí como é que isso ia se dar, né? Então é uma ideia, uma premissa interessante. O problema é que este anime não trabalha nada disso bem. Ele é um anime que eu considerei, em termos gráficos, ruim. Eu não gostei da animação. É uma animação meio padrão de hoje em dia, né? O anime ele tá muito mais coloridinho e tá com os traços mais simples. Eu não gosto tanto. Tem alguns, mesmo os mais bons, tipo um primor da animação hoje em dia, que é o One Punch Man. Tem umas animações fantásticas ali. Quando você vê, principalmente a cena de ação, cara, não, a cena de ação realmente sem argumentos, é realmente incrível. Mas esse anime ele tem um traço que não me agrada, porque ele é simples, ele é muito colorido, eles colocam alguns filtros muito iluminados, né, que deixa o negócio meio tipo... Parece, sabe o que parece? Acaba parecendo um pouco uma animação, aquelas animações amadoras que tem nos grupos de animação.
Tem uns caras que usam uns aplicativos tipo Photoshop, eles fazem animação. Não tô falando que a animação é ruim, tá? Tem esses caras, para caras amadores, eles fazem uns negócios muito bons. Só que um estúdio fazendo esse tipo de animação, pra mim, eu não gosto, entendeu? Eu não acho tão legal. Então eu não gosto muito desse traço, inclusive. Eu gostava mais de uns traços... E aí eu vou parecer um meio saudosista, mas a verdade é que eu gostava daqueles traços mais antigos. Tipo, coloca um traço de Berserk, cara. Nossa, o Berserk é antigo, tá? Era muito foda. Então aqueles animes antigos que os caras eram animadores de 2D mesmo fazendo, traziam um negócio muito bonito de se ver. O gráfico desses animes eram majestosos, né? Os animes mais antigos, né? Hoje em dia, até por causa que tem uma crise no mercado de animação japonês, né? Você encontra poucos animadores 2D hoje em dia, porque eles ganham muito pouco. Os caras não querem fazer tanto isso. Então você tem problemas. Inclusive alguns animes os caras já não acham animador 2D suficiente para fazer o desenho, então eles contratam um animador 3D e o desenho acaba virando 3D. Um exemplo disso é o novo Berserk lá, que dizem que é muito ruim, eu não assisti. Mas então, no resumo eu não gosto desses gráficos, eu não acho eles legal. Me fala se você discorda, se você acha bacana, se você acha interessante, tal, e comente aí embaixo. Quanto ao roteiro, né? Ele é muito ilógico. Não tem lógica nenhuma, cara. O roteiro é muito simples, muito bobinho. Os personagens também, eles agem alguns de uma forma não humana, sabe? Uma forma antinatural e inclusive cria umas situações constrangedoras entre os diálogos deles. Que você olha e você fica, ai meu Deus, cara. Né? Tem um pouco de que a sociedade japonesa é diferente da gente, eles se comportam de uma maneira diferente, mas tem um pouco que não faz sentido nem pra sociedade deles. Tem aqueles velhos clichês de anime e tal. Então eu vou secar um pouco disso, falar um pouco mais. Por exemplo, tem uns personagens irritantes. Um cara que tá no comando, ele é extremamente ditador, ele, tipo, o cara vai questionar ele acaba dando um soco, ele bate em mulher, faz tudo isso, e os caras continuam seguindo o cara, assim, de boa. Por que, sabe? Não faz nenhum sentido. Inclusive tem uma hora que esse cara, e aí talvez seja spoiler, tá? Mas eu não tô dizendo qual é o cara, então não sei se é tão spoiler assim. Mas tem esse cara que ele, na hora que ele acaba se ferrando lá, a gente pensa que ele morreu. E aí a mulher, que é tão boazinha, que ela fica tipo, ai meu Deus, eu podia ter salvado ele. Ou então ela tenta salvar o cara. Tipo, o cara é um tremendo escroto, mano. Por que você tá sentindo mal se ele morreu ou não? Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Então esses personagens muito bondosos é uma coisa que acaba me irritando. Assim como os personagens que são muito coitadinhos, sabe? Tipo, muito caladinhos. Que tem uma assim... Que é uma das coisas que me irrita nesse personagem. Eu entendo que às vezes eles tentam fazer um negócio de tipo, ó, esse personagem vai crescer, ele vai se tornar alguém maduro, alguém foda e tal. Então às vezes eles tentam fazer isso, mas isso é uma coisa que me irrita. Principalmente hoje em dia eu não tenho muito mais saco para isso, porque eu sei que vai ter esse desenvolvimento e acaba sendo um arco narrativo meio clichê. Agora falando no quesito cenas absurdas. Tem uma cena também que tem um cara que pega fogo e ele fica falando assim, sabe? Tipo, eu agi tão idiotamente. Tipo, o cara tá pegando fogo, mano, e ele fica, tipo, sossegado. Isso me lembrou o Zama Game, que também tem uma cena assim, que a garota, ela tá pegando fogo e ela tá conversando com o cara. Eu falhei, me desculpe, agora eu vou pular dessa ponte, sei lá, uma coisa assim. Então, sabe, esses comportamentos ilógicos, que até é engraçado se você pensar bem. Você também tem o problema de recursos infinitos, né? Tipo, o cara construiu uma jangada e depois ele constrói outra sem recurso nenhum, não sei como. Aí depois o cara já tem um livro ali que explica qual planta é venenosa e qual não é, não sei como ele conseguiu, porque eles ainda tinham que achar o bunker, mas eles tinham recursos para construir jangadas, para, enfim, acabavam chegando recursos do nada. Você tem diálogos expositivos, né? Eles também acham lugares que eles estavam procurando convenientemente, tipo uma personagem tropeça e, oh meu Deus, é o lugar onde que a gente estava procurando. Acabei de achar aqui que eu tropecei nessa pedra. Não é realmente uma coincidência inacreditável? Tem as decisões idiotas, né? Por exemplo, uma que um personagem acompanha um cara que claramente está levando eles por uma armadilha. Aí fica, primeiro que o cara já era um escroto e daí elas continuam seguindo a ordem dele e daí dá pra você ver que, opa, tá errado, ele tá fazendo alguma coisa aqui que não é legal.
mas eles continuam seguindo o cara até uma caverna escura, onde onde ele tá claramente levando pra morte, e só depois que eles entram dentro da caverna, falam assim, acho que isso é uma armadilha. Sabe, depois que o negócio tá tudo feito. Então é foda, cara, é difícil. Eu fico com raiva quando eu vejo esse negócio. Uma cena que eu achei engraçada também é que, tipo, tem uns personagens que estão sendo meio que... Eles estão quase se tornando as presas de uns jacarés dentro de um lago, né? E aí, chega outra personagem pra ajudar eles e ela dá uma facada no jacaré. O jacaré morre, cara. Ela dá uma assim, ó, facada, morreu um jacaré. Facada no outro, morreu outro jacaré. Mano, a pele do jacaré, né? Aquelas escamas é muito grossa, mas mesmo que você furasse ele realmente com uma facadinha só, ele não morreria assim, sabe? Ele ia se virar, ele ia lutar e tal. Mas não, ele só dá uma facada e morreu. É igual quando o Mario pula nas tartarugas. Elas simplesmente morrem, sabe? Outro problema. Tem o personagem que tá procurando a sua namorada, mas ela não... Tipo, não tem motivo nenhum pra ele acreditar que ela tá viva. Não foi estabelecido que ela também estava participando do projeto. Ele não sabia disso. E ele sabe que já se passou, não sabemos quanto tempo, mas muito tempo desde que a Terra sofreu o cataclisma, né? E mesmo assim ele fica lá procurando ela, mas não tem motivo para ele fazer isso. Principalmente porque ele já viu alguns destroços de cidade. Então, cara, se uma cidade tá destroçada, já foi totalmente devastada, por que você acha que a sua namorada vai estar viva aí dando sopa andando pelo mesmo lugar? Pela floresta aí, sabe? Então não faz sentido. Assim, eu poderia apontar muitos outros pontos, mas isso ia ficar cansativo se é que já não ficou. Então, resumidamente, o roteiro é completamente sem lógica. As decisões, acontecem as coisas para favorecer os personagens do nada. Então, não tem peso. Uma coisa interessante desse tipo de ambiente é que em determinado lugar, determinado ambiente, né, igual esse, eles teriam que ficar com uma falta de recurso que ia se tornar as coisas mais aflitantes, né, pra gente assistir, a gente ia ficar aflito pelos personagens, mas isso não acontece porque do nada eles arrumam recursos e tal. Então, se esse roteiro não tem nenhum peso, ele não tem nenhuma coerência lógica, por que eu devo me importar com os personagens? Porque é tudo trapaço do roteiro. Eles não correm perigo real, a não ser que o roteiro diga que sim. Sabe, meio que não tem consequências, cara. As coisas não tem profundidade, né? Os personagens são rasos também, e muitos irritantes, alguns extremamente bons e que não condizem com o comportamento natural humano. Então, no geral, eu não gostei desse anime. Porque em termos gráficos eu não curti, em termos de narrativa também não, os personagens não achei carismático, então o que sobra, né? Eu acho que se você estiver procurando, só se você estiver procurando uma diversão bem despreocupada e quiser, cara, eu não tenho nada para assistir, porque tem coisas muito melhores, mas você fala assim, não, quero perder meu tempo aí. Então vai, cara, assiste, mas sem expectativas, cara, não crie expectativas, vá assistir assim, tipo, não esperando nada desse anime, sabe? E aí, quem sabe, você possa até se divertir. Eu achei bem irritante. Mas enfim, se você discorda de mim, deixa aí o seu comentário, tá? Então é isso. Como eu disse, não se esqueça de se inscrever no canal, também deixar seu like. Segunda vai ter um vídeo bem legal, que eu vou falar sobre a saga Olhos Famintos. Todos os filmes da franquia, né? Com história de cada filme e também algumas curiosidades e o que eu achei de cada filme. Então se você quer ver isso, fica ligado no canal, se inscreve, ativa o sininho, todo esse tipo de coisa que você vai receber o vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo e falou!